Olá, minha gente. Essa é a nossa primeira aula de revisão e o tema dessa aula não poderia ser outro: célula. Aliás, é o único assunto que vamos estudar o ano inteiro. Na primeira aula, nós vamos discutir então a organização básica das células. Todas elas são formadas por uma membrana plasmática, apresentam um citoplasma e material genético. Muito bem. Depois disso, vimos os dois tipos celulares básicos, a célula procariótica e a célula eucariótica. No exercício número 4, o que ele faz é exatamente comparar esses dois tipos de células. Então você tem lá dois esquemas, dois desenhos que você está observando aqui na imagem. O desenho A é uma célula bastante complexa, é a célula eucariótica, tem um núcleo definido, existe a carioteca, o envelope nuclear que envolve o material genético e separa do restante da célula. E o desenho B é uma célula mais simples, é uma célula bacteriana, é a célula procariótica. Nela, o material genético está mergulhado diretamente no citoplasma. Não existe um núcleo definido. É um núcleo primitivo que nós chamamos de nucleóide. O material genético fica, então, disperso pelo citoplasma. A partir da observação dessas duas células, célula A e célula B, ele faz 4 afirmações. A primeira das afirmações é a seguinte: a diferença mais marcante entre a célula procariótica e eucariótica é o fato das procarióticas não possuírem um núcleo celular e seu material genético estar disperso no citoplasma. Perfeito! A diferença mais marcante entre essas duas células é a organização nuclear e a célula procariótica não tem um núcleo definido, ela não tem um envelope nuclear, ela não tem carioteca. O material genético fica no citoplasma. É verdadeiro. Segunda afirmação: a célula representada em A é eucariótica. Ok. Caracterizada por apresentar uma membrana nuclear individualizando o núcleo e vários tipos de organelas. Até aqui tudo certo. Entre as organelas celulares presentes nesta célula estão as mitocôndrias, responsável pela digestão celular. Esta célula tem mitocôndria? Sim, inclusive está indicado na figura. O problema é que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, não pela digestão. Portanto, é falsa a afirmativa número 2. A terceira afirmativa diz: a célula B é procariótica? Correto. Podemos citar como exemplos de seres que são formados por células procarióticas as bactérias e cianobactérias. Absolutamente correto. Apenas 2 grupos de organismos apresentam a célula procariótica, bactérias e cianobactérias. Todos os demais seres vivos são chamados de eucariontes porque têm células eucarióticas. A última afirmação. Na célula B, podemos observar a presença de lisossomos, e aí já temos um problema. Na verdade, a célula B é uma célula procariótica e o único orgânulo presente são os ribossomos e não os lisossomos. Portanto, está errada a quarta e última afirmativa. Temos, portanto, como verdadeira a primeira afirmativa e a terceira afirmativa. A segunda e a quarta são falsas. Portanto, alternativa para o teste, alternativa C.